Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o Fábio Jacob e a deputada bolsonarista Júlia Zanatta, aquela que usa a tiarinha com aquelas flores, virou chacota nas redes depois de defender o Bolsonaro de uma forma inusitada. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. A segunda notícia de hoje é o seguinte: o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, acredita que o Jair será preso, e talvez seja até no ano que vem, viu? Ele admite isso ali já nos bastidores. E falando no PL, o partido já procurou alguém para apontar o dedo aí e culpar por terem contestado os resultados das eleições ali em 2022. E sobrou para o senador astronauta Marcos Pontes, que era ministro do Bolsonaro, e é o bolsonarismo aí queimando aliados para se salvar mais uma vez. Não é a primeira, nem a segunda, nem a 10ª vez que a gente vê isso acontecer, certo? Antes de partir para os detalhes da primeira notícia, quero pedir aqui o seu like e o seu comentário. O like não demora nem um segundo aí para você e ajuda demais a gente aqui, certo? E confira se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva. Olha, nos últimos dias, após o Bolsonaro ser indiciado aí, choveu gente nas redes sociais puxando o saco do ex-presidente. E aí a deputada Júlia Zanatta foi uma dessas figuras, só que ela fez isso de uma forma inusitada, dá pra dizer assim. Vamos dar uma olhada aqui na matéria do Poder 360. A deputada federal Júlia Zanatta compartilhou na sexta-feira um trecho da música Apesar de Você, do cantor e compositor Chico Buarque nas redes sociais. Os usuários ironizaram a publicação, entendendo que a postagem foi feita em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, indiciado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. A deputada federal havia feito uma série de publicações em defesa de Bolsonaro e com críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou o indiciamento nos posts anteriores à letra da música, o que endossou a interpretação dos usuários. Olha, o que ela postou foi o seguinte: hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão. Olha, isso aqui, né, é um trecho da música Apesar de Você, e a matéria até traz aqui que Chico Buarque é um artista engajado da esquerda, um nome próximo aí do Lula, do PT, e o principal: a canção foi escrita por ele durante o período da ditadura militar como forma de criticar a repressão do regime, defendido por Bolsonaro, e lutar pela redemocratização do país. E olha, o bizarro aqui, pessoal, é porque é uma música muito, mas muito ligada à resistência aí contra o regime militar, iniciado lá em 64, né? E aí, como a notícia traz aqui, nos comentários dessa publicação dela, a maioria ali fez chacota, ironizou, tem gente lá chamando ela de burro e tal, mas olha, eu trago outro ponto aqui. Eu acho que ela fez foi de propósito mesmo, sabendo muito bem o contexto da música. Fez de deboche, sabe? Debochar aí da memória da ditadura, que é uma coisa que esse pessoal adora fazer, e de uma forma assim, demonstrar o apoio aí ao mito, entre muitas aspas aqui, né? Enquanto ainda cutuca a oposição. Realmente é desprezível esse pessoal que pedia a volta da ditadura aí. Pessoal, eu digo bolsonarista, não tô falando exatamente da Júlia Zanatta agora. Pedir a volta da ditadura, pessoal com faixa pedindo o AI-5. Pelo amor de Deus, é uma coisa desprezível, repugnante. Mas a gente não espera nada diferente vindo dele. Seja, nesse caso aí, não tem como a gente saber se ela fez por querer, né, pra cutucar, usando uma letra da ditadura, ou se ela não sabia que é uma letra da ditadura. Mas olha, é uma coisa desprezível de toda forma. É um deboche muito desrespeitoso, inclusive, com as vítimas da real ditadura militar que aconteceu aqui no Brasil. E olha, a gente aqui no canal já cansou de falar aí que o Bolsonaro queima aliados para se salvar sempre. E é a estratégia, pelo jeito, que o PL vai usar mais uma vez. Matéria do Globo. Após o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa na investigação da trama golpista, integrantes do PL procuram achar um culpado pela iniciativa do partido de contestar o resultado das eleições de 2022 junto ao TSE.
O senador astronauta Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação de Bolsonaro, tem sido responsabilizado por colegas de partido por ter indicado ao presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o Instituto Voto Legal para fiscalizar as urnas. De acordo com a PF, o Instituto elaborou um relatório apontando a possibilidade de fraudes na eleição, mesmo tendo constatado na verificação técnica que as urnas eram confiáveis e auditáveis. O documento do Instituto foi usado pelo PL para pedir a anulação da vitória de Lula. O Instituto é uma consultoria sediada em São Paulo e chefiada pelo engenheiro Carlos Rocha. Para os investigadores, esse foi o último ato oficial do grupo que pretendia impedir a posse de Lula e serviu de fundamento para a tentativa de golpe de Estado que estava em curso. Em depoimento prestado à PF em fevereiro desse ano, Valdemar disse que havia empresas capazes de exercer fiscalização nas urnas e que o então ministro Marcos Pontes indicou que procurassem o Instituto Voto Legal, pois poderiam ajudar. Abre aspas. O núcleo político da campanha do Bolsonaro sempre soube que não tinha nada nas urnas. Quem forçou isso foi o núcleo militar, diz um integrante do partido. Quem apresentou o professor Carlos Rocha ao partido foi o astronauta, que dizia que ele era um gênio e ia constatar brechas nas urnas. Um discurso que gerou uma multa de 22,9 milhões ao partido. Nunca entendemos qual era do Marcos Rocha, nunca gostamos dele. O comentário diz respeito àquela multa aplicada lá em 22 pelo presidente do TSE, que na época era o Moraes, por conta ali de litigância de má-fé, ou seja, de acionar a justiça de uma forma irresponsável, certo? Segundo o presidente do PL, porém, foi justamente a ala política do partido, que incluía parlamentares e o próprio Bolsonaro, que o pressionaram para ajuizar uma ação no TSE contestando o resultado das eleições. Ou seja, alguns ali querem tacar essa bomba no colo do Marcos Pontes, mas até o próprio Valdemar já meio que voltou atrás disso, tá essa bagunça. O PL muitas vezes se mostra bem desorganizado, viu? E olha, falando no Valdemar, ele voltou aos holofotes aí, e dessa vez por acreditar que o Bolsonaro será preso. Parece que a ficha tá caindo por lá. Matéria do Globo também. No início do mês, Valdemar Costa Neto disse, em entrevistas, que não acreditava em uma prisão de Jair Bolsonaro. Isso agora, no início de novembro. Agora, após o indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal no inquérito do golpe, o presidente do PL faz uma nova leitura. Valdemar tem dito a integrantes do PL que acredita que Bolsonaro irá parar atrás das grades. O manda-chuva da legenda, no entanto, apresenta uma dúvida. Sinaliza que não sabe como o ex-presidente vai se comportar diante de uma eventual ordem de prisão. A avaliação do PL é que a determinação da prisão de Bolsonaro só deve acontecer no ano que vem, após o julgamento do caso de golpe pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, aos poucos aí a ficha vai caindo por lá, né? O Bolsonaro aí tá entupido de problema. Tem essa questão aí da tentativa de golpe, que é o que mais está chamando a atenção na mídia agora, mas a gente não pode esquecer. Tem a questão gravíssima das joias, certo? Que tem gente que inclusive aponta ali que essas joias elas foram entregues ao Bolsonaro bem no tempo que uma refinaria foi vendida pela metade do preço, ou seja, alguns acusam que houve uma negociação por baixo dos panos ali, né? Não sei, fica aí nas entrelinhas, fica a dúvida, certo, pessoal? E tem também o caso do cartão de vacinação, que olha, é um caso menor aí, mas se houve crime, tem que pagar, não tem jeito. E olha, uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui no canal, meu pai principalmente, é a questão da pandemia. A gestão criminosa do Bolsonaro na pandemia, que é uma coisa que foi esquecida. Foi esquecida tanto pela mídia, que não fala mais nisso. Quantas centenas de milhares de mortes poderiam ser evitadas se o Bolsonaro não fosse um irresponsável louco, maníaco, como ele foi aí na pandemia? Quantos? É uma coisa quase incalculável. E, olha, a mídia esqueceu isso e a justiça esqueceu também. Você não vê um processo nesse quesito tramitando em lugar nenhum. Não tem notícia, parece que aquela gestão criminosa dele foi esquecida completamente por todo mundo. Mas olha, a população não esquece, certo? Direto aparece aqui nos comentários gente falando, perdi um irmão, perdi um primo, perdi meu melhor amigo. Gente que vai ficar aí com uma marca pro resto da vida, fruto da irresponsabilidade do senhor Jair Bolsonaro. Aqui nesse canal, a gente nunca, jamais vai esquecer disso. Fica o nosso compromisso. Pessoal, deixem um like,
deixe um comentário, confira se tá inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Tem muita gente que vê todo o vídeo aí porque por sorte aparece na tela principal, mas não é inscrito. Então se inscreva para garantir que você vai receber todos os vídeos. Muito obrigado e até a próxima.